Você cresceu ouvindo que já sabíamos tudo sobre a Lua, não é? Que ela era só uma rocha morta, esgotada pelas missões Apollo e esquecida depois da Guerra Fria. Mas e se eu te dissesse que isso estava completamente errado? E se te contassem que a maior potência em ascensão do planeta, a China, está transformando esse deserto cósmico em um novo Eldorado científico e energético, fora do controle do Ocidente? Não se trata apenas de pisar na superfície novamente, mas de construir uma presença permanente, com base em descobertas que podem redesenhar o futuro da energia, da vida no espaço e até da nossa soberania tecnológica aqui na Terra. Nas últimas décadas, o programa espacial chinês se moveu com a precisão de um xadrez silencioso. Sem alarde, eles pousaram onde ninguém ousou, coletaram amostras únicas e identificaram materiais que, sozinhos, poderiam abastecer cidades inteiras por séculos, como o enigmático Hélio 3. Enquanto a maioria ainda olha para Marte como promessa, a China voltou-se para algo mais próximo e incrivelmente mais estratégico, o lado oculto da Lua, onde silêncio, gelo e minerais raros se combinam em um laboratório natural, pronto para mudar tudo o que sabíamos sobre colonização espacial. Você está prestes a descobrir não apenas como a China chegou até lá, mas por que isso importa diretamente para você, para o mundo e até para sua conta de luz no futuro. Prepare-se para ver dados que foram ignorados, imagens que foram desacreditadas e planos que nunca te contaram nos jornais. E o melhor, tudo isso está acontecendo agora mesmo enquanto você lê essa frase. A corrida lunar recomeçou, mas talvez com novos jogadores e novas regras. Durante muitos anos, falar da Lua parecia algo preso aos livros de história e aos filmes de ficção. Depois das missões Apollo e Luna, houve um silêncio prolongado, como se o satélite natural da Terra tivesse cumprido seu papel e sido arquivado. Mas quem observava atentamente os lançamentos recentes podia perceber uma movimentação estratégica em andamento. A NASA, com o programa Artemis, ensaiou um retorno cauteloso. A SpaceX apareceu como peça-chave ao propor uma nova logística para colocar humanos novamente no espaço profundo. E, nesse cenário, o programa espacial da China cresceu em silêncio, operando com precisão matemática. O que parecia apenas mais um ciclo de exploração ganhou contornos muito mais profundos. A nova corrida não tem como objetivo apenas plantar bandeiras, mas redefinir quem controla os recursos e a energia do futuro. A Lua chinesa entrou no radar global não apenas como um campo de testes científicos, mas como um território promissor para a mineração espacial. O interesse não está mais em solo lunar por si só, mas no que está sob ele, e em como essa presença molda o equilíbrio geopolítico do século XXI. Enquanto isso, o público distraído ainda associa missões lunares a um passado romântico que não voltou mais. O satélite natural da Terra tem sido revisitado com tecnologias que superam em muito o que se conhecia nos anos 60 e 70. O pouso na Lua já não é um feito isolado, é parte de um plano coordenado, com metas bem definidas e prazos apertados. Hoje, satélites, sondas e rovers transmitem dados em tempo real, revelando detalhes que antes pareciam inalcançáveis. A atualização sobre a Lua, feita por sensores de espectroscopia remota e radar de penetração no solo, revelou estruturas subterrâneas que podem abrigar bases humanas no futuro. Tudo isso sem sequer tocar o solo com uma bota. O mais intrigante é que esse retorno não veio com discursos inflamados nem transmissões ao vivo em horário nobre. Vieram foguetes noturnos, pesquisas discretas e avanços publicados em revistas científicas antes de estampar capas de jornais. A China, por exemplo, já sinalizava desde 2006 sua intenção de colocar um módulo robótico no lado escuro da Lua. O que parecia improvável tornou-se realidade.
e isso sem depender de parcerias ocidentais. Em silêncio, o programa espacial da China transformava o que era um objetivo de prestígio em um plano de longo prazo, baseado em dados, eficiência e persistência. Quem hoje olha para a Lua e imagina um deserto inerte, desconhece os interesses em jogo. Hélio 3, crateras com água congelada, zonas de sombra permanente. Cada novo dado reforça que a Lua é mais do que um satélite. É um trampolim para a permanência humana no espaço. E a China-Lua é protagonista desse novo capítulo, que já não é mais um plano para o futuro, mas uma realidade em desenvolvimento. Entender esse cenário é essencial para compreender o movimento seguinte, pois o que parecia apenas estratégia se revela agora como uma verdadeira tomada de posição orbital. Desde o início dos anos 2000, a China traçou um plano lunar que pouca gente levou a sério no Ocidente. Batizado em homenagem à deusa mitológica Chang'e, o programa espacial chinês foi projetado com uma paciência rara no mundo contemporâneo. A missão Chang'e-1 mapeou a superfície em alta resolução, fornecendo o primeiro modelo topográfico 3D completo da Lua. Esse não era um movimento midiático, mas técnico e silencioso. Enquanto outros buscavam manchetes, a Lua chinesa era estudada em detalhe, traçando zonas de interesse e estabelecendo rotas futuras de exploração robótica. A Chang'e 2 deu um passo além, voando a meros 15 quilômetros da superfície, analisando com sensores hiperespectrais a composição do regolito lunar. O objetivo era identificar locais seguros e cientificamente relevantes para um futuro pouso na Lua. Em vez de grandes saltos, a estratégia era de progressão em degraus. Cada missão servia de base para a seguinte. Os dados extraídos foram compartilhados com comunidades acadêmicas do mundo inteiro, o que garantiu credibilidade e posicionamento. A metodologia meticulosa da China mostrou que o espaço podia ser explorado com disciplina e precisão quase cirúrgica. Mas o que realmente virou o jogo foi a presença de Hélio 3. Desde as primeiras passagens orbitais, espectrômetros chineses detectaram a presença desse isótopo raro na superfície lunar. O Hélio 3 é promissor para a fusão nuclear limpa, e sua escassez na Terra o torna um recurso disputado. Estima-se que a Lua possua mais de 1 milhão de toneladas desse material, o suficiente para abastecer a civilização humana por séculos. Isso transforma a mineração na Lua em uma das fronteiras mais cobiçadas da geopolítica energética. A China-Lua, nesse sentido, está posicionada não apenas como exploradora, mas como potencial fornecedora global. A escolha de nomes mitológicos nas missões esconde um plano extremamente pragmático. Enquanto outros países enfrentam pressões orçamentárias e interesses corporativos fragmentados, o programa espacial da China é centralizado, financiado pelo Estado e focado em metas de longo prazo. A Lua chinesa virou uma extensão do território estratégico, operando como um laboratório para desenvolver tecnologias que depois serão adaptadas à Terra. Sensores sísmicos, painéis solares de nova geração e impressoras 3D de regolito estão sendo testados lá para usos terrestres, incluindo construção autônoma e novos materiais de engenharia. A constância com que essas missões são lançadas mostra que o programa espacial da China não depende de troféus imediatos, mas da construção de domínio sobre o conhecimento e sobre os recursos lunares. Quem acompanha o cronograma Chang'e percebe uma linha de raciocínio que não se altera com mudanças políticas ou pressões externas. É um modelo distinto do que se viu no século passado, onde a pressa gerava saltos arriscados. Agora, cada etapa prepara o terreno para a próxima, e, nesse caso, literalmente, porque quando o pouso na Lua deixar de ser o fim da jornada e passar a ser apenas o começo,
o rumo das próximas missões será inevitável. No ano de 2013, a China cravou seu nome na história da astronomia ao realizar o primeiro pouso suave na Lua desde 1976. A missão Chang'e-3 levou o módulo de aterrissagem e o rover Yutu ao Mar Imbrium, uma vasta planície de origem vulcânica situada no lado visível do satélite. Foi um feito que unia engenharia de ponta, planejamento meticuloso e ousadia geopolítica. O pouso na Lua, neste caso, foi mais do que um marco técnico. Era uma demonstração clara de que o programa espacial chinês estava operando em altíssimo nível, com capacidade real de colocar máquinas operacionais em outro corpo celeste. O rover Yutu, que em chinês significa coelho de jade, era compacto, mas equipado com instrumentos científicos de última geração. Sua missão incluía análises do solo, medições térmicas, espectroscopia de raios-x e captura de imagens panorâmicas em alta resolução. No entanto, o que mais chamou atenção foi o telescópio ultravioleta instalado no módulo de pouso, o primeiro já posicionado diretamente na superfície lunar. Isso abriu uma nova janela de observação astronômica, sem as interferências atmosféricas da Terra, ampliando consideravelmente a precisão das medições. Foi uma atualização sobre a Lua e sobre o universo que nenhum outro país havia conseguido. A instalação desse telescópio lunar foi um divisor de águas porque mostrou que a Lua chinesa não era apenas alvo de exploração, mas também uma plataforma científica avançada. Observações ultravioletas são praticamente impossíveis da superfície terrestre por causa da absorção atmosférica. Já na Lua, o céu é permanentemente negro e a ausência de ar permite observações contínuas e estáveis. A ciência ganhou uma nova ferramenta e a China demonstrou que está disposta a transformar a Lua em um grande laboratório espacial. O programa espacial chinês, nesse sentido, não está apenas olhando para baixo, mas também para cima, com ambição galáctica. Poucos se deram conta, mas esse telescópio é também um ensaio para futuras missões habitadas. Uma estação científica no solo lunar precisa ser autossuficiente, e isso inclui a capacidade de coletar dados astronômicos e meteorológicos sem depender de retorno imediato à Terra. O equipamento instalado pela Chang'e-3 operou por meses, enfrentando variações térmicas extremas, com temperaturas que variavam entre 125 graus positivos durante o dia e abaixo de menos 150 à noite. Mesmo com esses desafios, manteve uma performance confiável, reforçando a robustez do projeto chinês. A China-Lua se mostrou resistente, adaptável e funcional. Esses primeiros testes e instrumentos não foram apenas gestos simbólicos. Eles criaram um novo padrão para o que se espera de uma missão robótica no espaço profundo. O sucesso da Chang'e-3 e do rover Yutu mostrou ao mundo que a exploração não precisa ser um espetáculo televisivo para ser grandiosa. Enquanto as atenções do Ocidente oscilavam entre Marte e asteroides, a Lua chinesa reafirmava seu protagonismo científico com consistência. E o que parecia o ápice, um pouso histórico e um observatório inédito, ainda era apenas o prenúncio do que viria a seguir, em uma face da Lua que ninguém havia tocado antes. Quando a missão Chang'e-4 foi lançada em 2018, a ideia de pousar no lado escuro da Lua ainda soava como ficção científica para muita gente. Esse lado, sempre oculto da Terra por causa do acoplamento gravitacional, era uma incógnita tanto do ponto de vista técnico quanto científico. Nenhum país havia tentado um pouso ali devido à completa ausência de visibilidade e à impossibilidade de comunicação direta. Mas a Lua chinesa não seria limitada por isso. O Programa Espacial da China desenvolveu o satélite Queqiao,
posicionado no ponto Lagrange L2, garantindo conexão constante com a missão. O local escolhido foi a cratera von Karman, dentro da bacia Polo Sul-Aitken, uma das maiores e mais antigas estruturas de impacto conhecidas no Sistema Solar. Estima-se que ela tenha mais de 400 quilômetros de diâmetro e 8 quilômetros de profundidade. Ali, o rover Yutu-2 iniciou uma exploração sem precedentes, atravessando terrenos acidentados, repletos de crateras e formações desconhecidas. O lado distante da Lua revelou um ambiente completamente diferente, mais primitivo, menos reciclado por atividade vulcânica, e por isso, ideal para estudos geológicos profundos. O que era escuro, agora estava iluminado por dados. Essa região possui ainda outra característica estratégica: o silêncio radioelétrico. Por estar permanentemente voltada para longe da Terra, não recebe interferências de ondas de rádio terrestres, tornando-se perfeita para observações astronômicas extremamente sensíveis. O lado escuro da Lua, nesse contexto, não é apenas desafiador, é valioso. Instalar sensores ali permite captar sinais de rádio de baixa frequência do universo primordial, emitidos logo após o Big Bang. A China já estuda utilizar esse espaço para novos telescópios, abrindo caminho para uma nova era da radioastronomia, livre de poluição eletromagnética. A operação do Yutu-2 também trouxe avanços em robótica espacial. O rover navegou com auxílio de radar de penetração, espectrômetro de imagem e câmera panorâmica, transmitindo imagens e dados em tempo real. Ele percorreu mais de 1.500 metros. Um feito considerável para um veículo robótico operando em ambiente tão extremo. A Lua chinesa passou a ser o maior campo de testes práticos para tecnologias que, até então, só existiam em laboratório. A cada metro percorrido, a Chang'e 4 quebrava paradigmas, não com velocidade, mas com persistência e controle técnico absoluto. Mais do que um feito inédito, o pouso no lado oculto da Lua mudou a narrativa da exploração espacial. O programa espacial da China conseguiu o que ninguém havia feito: tornar o invisível observável e o inacessível habitável. As imagens recebidas, os dados coletados e a engenharia demonstrada serviram como marco para o que viria depois. Afinal, se o lado distante da Lua podia ser conquistado, o que mais estaria escondido nas suas profundezas geológicas? E com isso, novos indícios começaram a surgir, agora diretamente ligados ao passado remoto do satélite e à composição de suas camadas mais antigas. As amostras trazidas pela missão Chang'e 5 em 2020 representaram um salto sem precedentes na ciência lunar. Desde os tempos das missões Luna e Apollo, nenhum material havia sido recuperado da superfície. O diferencial dessa missão foi a localização. A região da Mons Rumker, no Oceano das Tempestades, possui idade geológica bem mais recente, com apenas 2 bilhões de anos. Isso permitiu comparar áreas com história vulcânica distinta, revelando que a crosta lunar é mais heterogênea do que se imaginava. A atualização sobre a Lua dessa vez veio em cápsulas de solo, com grãos ricos em dados e significados. O verdadeiro impacto, porém, foi a descoberta de um novo mineral, o shungite Ib, que continha traços significativos de hélio 3. Esse isótopo, praticamente inexistente na Terra, é uma das apostas mais promissoras para a fusão nuclear, fonte energética limpa e abundante. Apenas 40 gramas de hélio 3 equivalem, em energia, a 5.000 toneladas de carvão. Com mais de 1 milhão de toneladas estimadas na superfície lunar, a mineração na Lua se tornou um ponto-chave de disputa tecnológica e científica. A Lua chinesa, agora, deixava de ser apenas objeto de estudo e passava a ser um território energético estratégico.
As análises também revelaram que a face oculta da Lua, investigada anteriormente pela missão Chang'e 4, possui uma crosta significativamente mais espessa e primitiva. Isso significa que ela preserva materiais que nunca foram reciclados por lava ou impactos subsequentes, tornando-se uma janela para o passado mais remoto do sistema Terra-Lua. A China, ao operar simultaneamente em regiões distintas, está criando um mapa tridimensional do subsolo lunar, que poderá ser usado futuramente na extração segura de recursos. O programa espacial da China não apenas avança com precisão, ele já planeja como fazer da ciência um pilar econômico. O mais curioso é que essas descobertas ainda são só o começo. A cada missão, novas camadas de complexidade surgem, ampliando o leque de possibilidades para a habitação, exploração e desenvolvimento tecnológico fora da Terra. A China-Lua não é apenas uma bandeira cravada, é uma plataforma de testes vivos, onde cada amostra colhida pode transformar os rumos da ciência energética. E se os minerais escondidos no regolito já surpreendem, imagine o que pode estar aguardando nos polos lunares, onde gelo de água e outras anomalias ainda não foram plenamente mapeadas. Durante as longas jornadas do rover Yutu 2 na cratera Von Karman, um achado inesperado chamou a atenção da equipe científica. Tratava-se de uma substância vítrea, de coloração escura e brilho intenso, visivelmente diferente de tudo que havia sido documentado até então na superfície lunar. Imagens divulgadas pela Administração Espacial Nacional da China causaram um alvoroço, levantando hipóteses que variavam de compostos orgânicos até material artificial. Após análises espectroscópicas, confirmou-se que era rocha fundida por impacto meteórico, com uma composição química inédita. Esse tipo de vidro impactado é precioso por preservar o estado da matéria pós-colisão. A descoberta foi importante não só pelo ineditismo, mas também pelo que representava em termos de geologia comparada. Essa substância ofereceu pistas sobre a energia envolvida nos impactos e sobre o tipo de material presente no subsolo. Cada novo dado colhido pelo Yutu 2 reforçava a complexidade da Lua chinesa e desafiava modelos antigos sobre sua formação. A atualização sobre a Lua deixava de ser apenas uma descrição superficial e passava a incluir processos geodinâmicos ainda em curso. O que se revelou não foi apenas um brilho curioso, mas um registro de transformações profundas, escondidas sob uma crosta aparentemente inerte. Paralelamente às explorações geológicas, a missão Chang'e 4 realizou o primeiro experimento biológico da história em solo lunar. Em um pequeno biossistema fechado, foram colocadas sementes de algodão, batatas, leveduras e ovos de mosca das frutas. Durante as primeiras horas do experimento, uma das sementes de algodão germinou, tornando-se o primeiro broto vegetal nascido fora da Terra. A vida, mesmo sob condições extremamente hostis, mostrava sua resiliência. Embora o broto não tenha sobrevivido à longa noite lunar, a experiência provou que a biologia pode ser adaptada ao espaço exterior, algo crucial para futuros habitats. Essa iniciativa faz parte de um plano muito maior. O programa espacial da China está testando as bases do que poderá ser, em poucos anos, uma agricultura autônoma fora do planeta. Dominar esses sistemas é fundamental para a sobrevivência humana em bases permanentes. E a Lua se apresenta como um campo de provas ideal, onde o frio extremo, a baixa gravidade e a radiação cósmica criam um ambiente mais desafiador do que qualquer câmara de simulação na Terra. Se uma semente pode brotar ali, talvez seja possível fazer germinar uma nova forma de vida entre mundos. O sucesso da missão Chang'e 4 reverberou em todo o mundo. A comunidade científica internacional reconheceu a proeza técnica
enquanto veículos de comunicação noticiavam o feito com entusiasmo misturado a espanto. A NASA, mesmo sendo uma concorrente direta, teceu elogios públicos ao programa espacial da China, sinalizando respeito pela complexidade envolvida. No entanto, nos bastidores diplomáticos, o avanço chinês no lado escuro da Lua gerou preocupações. Afinal, controlar uma área inexplorada e silenciosa, onde telescópios e sondas podem operar sem interferência, tem valor estratégico incomparável no cenário espacial moderno. Como era de se esperar, não demorou para que surgissem teorias conspiratórias. A mais famosa delas surgiu após o rover Yutu 2 registrar uma estrutura cúbica no horizonte. A imagem viralizou com o apelido de cabana lunar, alimentando especulações sobre construções alienígenas, portais dimensionais e até instalações militares secretas. A equipe científica rapidamente esclareceu que se tratava de uma rocha de formato peculiar, algo comum em regiões montanhosas da Lua. Mas, como acontece com frequência, a explicação técnica não teve a mesma força viral da teoria fantástica. A atualização sobre a Lua, nesse caso, foi ofuscada pelo imaginário popular. Esse episódio mostra como a exploração do lado escuro da Lua toca não apenas a ciência, mas o inconsciente coletivo. Existe algo profundamente simbólico em alcançar o que sempre esteve oculto. A Lua chinesa, por explorar territórios inexplorados, tornou-se uma tela em branco para projeções humanas. Ao mesmo tempo em que desperta fascínio acadêmico, também reacende mitos antigos e ansiedades modernas. Cada imagem divulgada é dissecada em fóruns, redes sociais e blogs alternativos. A fronteira entre o que é dado científico e o que é crença se torna cada vez mais tênue, e o programa espacial da China precisa lidar com isso com cautela. Ainda assim, a comunicação oficial do programa tem optado por manter um tom neutro, evitando alimentar polêmicas e focando nos dados empíricos. As estruturas rochosas, os padrões do regolito e a ausência de qualquer artefato artificial conhecido reforçam o caráter científico das missões. Mas o fato é que o lado escuro da Lua se tornou um palco para mais do que apenas ciência. É também um espelho da imaginação humana. E enquanto o debate se intensificava aqui na Terra, engenheiros e astrônomos chineses já planejavam o próximo passo, um que desta vez não ficaria apenas nos rovers e sondas. O plano chinês para estabelecer uma base robótica no Polo Sul lunar não é mais especulação, é uma estratégia em execução. Essa região é considerada o imóvel mais disputado do Sistema Solar, devido à presença de crateras permanentemente sombreadas com depósitos de gelo de água. Esse gelo, além de ser crucial para a produção de oxigênio e combustível, também pode sustentar vida humana e vegetal em uma base permanente. O pouso na Lua, nesse caso, deixa de ser um fim e se torna o ponto de partida para a construção, colonização e operações científicas contínuas. A Lua chinesa já tem data, local e função traçados. A missão Chang'e 6, lançada em 2024, foi um marco por trazer as primeiras amostras da face oculta da Lua, algo que nenhuma nação havia conseguido. Essas amostras estão sendo estudadas em laboratórios especializados na Terra e devem orientar os materiais e tecnologias de construção local, como impressão 3D com regolito. As próximas missões, Chang'e 7 e Chang'e 8, terão como foco a prospecção de gelo e o teste de módulos habitáveis. O programa espacial chinês opera com cronogramas específicos, metas técnicas claras e cooperação com parceiros como Rússia e Venezuela, sem depender do ecossistema espacial ocidental. A ambição é criar uma estação científica automatizada, capaz de operar sem presença humana direta nos primeiros anos.
Isso permitiria reduzir riscos, testar tecnologias e criar uma cadeia logística autônoma. A Estação Espacial da China, nesse contexto, não será apenas orbital, mas também lunar, funcionando como um ponto de apoio para futuras missões tripuladas e experimentos de longa duração. Ao posicionar essa base no lado escuro da Lua, a China garante não apenas isolamento radioelétrico para a pesquisa, mas também soberania técnica sobre uma das regiões mais promissoras do satélite natural da Terra. Enquanto o mundo acompanha o programa Artemis da NASA, o cronograma asiático avança em ritmo próprio. A Lua chinesa não está sendo preparada para turismo espacial nem para ações pontuais, mas para permanência e domínio operacional. A mineração na Lua será feita com equipamentos desenvolvidos para extrair, processar e armazenar recursos in loco. E à medida que a infraestrutura se torna viável, uma pergunta emerge com força: quem ditará as regras quando a presença humana e robótica se tornar permanente? Porque na próxima década, a disputa não será apenas por dados científicos, mas por quem transformará esses dados em soberania extraterrestre. O que antes era uma corrida entre duas superpotências na década de 60, agora se transforma em uma competição multifacetada, com implicações econômicas, tecnológicas e políticas de longo alcance. A NASA, com apoio da SpaceX, pretende levar humanos novamente à Lua até o ano de 2027. Enquanto isso, o Programa Espacial da China trabalha para realizar o mesmo até 2030. Ambas as potências miram o Polo Sul lunar, e não por acaso. A presença de gelo, iluminação solar constante em certas elevações e a viabilidade para a mineração tornam essa região um verdadeiro hub orbital. A questão agora é jurídica e estratégica. O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, proíbe a apropriação territorial de corpos celestes. Porém, ele não é claro quanto à extração e comercialização de recursos. Isso abre espaço para disputas legais e interpretações flexíveis, especialmente se alguma das nações conseguir estabelecer infraestrutura primeiro. O pouso na Lua, nesse novo cenário, já não serve apenas para demonstração de poder. Ele é a primeira etapa de uma cadeia produtiva interplanetária. E quem dominar essa etapa inicial terá vantagem nas futuras decisões sobre exploração comercial e científica. Por isso, a presença contínua no satélite é tão estratégica quanto qualquer base militar na Terra. A mineração na Lua poderá abastecer satélites com combustível produzido fora da gravidade terrestre, alimentando estações orbitais e futuras naves de longo alcance. A Estação Espacial da China, prevista para ter presença robótica fixa, poderá atuar como entreposto de reabastecimento e processamento, transformando a Lua chinesa em um polo logístico do sistema Terra-Lua. Nesse sentido, a China opera com pragmatismo, menos manchetes, mais infraestrutura. Cada sonda, cada rover e cada módulo enviado representa um bloco a mais nessa fundação invisível. O que está em jogo vai além do prestígio, é a liderança na construção de uma nova civilização espacial. E enquanto governos discutem regulamentações, a China-Lua avança com constância, construindo conhecimento e tecnologia que poderão ditar os próximos 100 anos. A Lua, que por décadas foi vista como um destino nostálgico, agora ressurge como campo de batalha silencioso entre visões de futuro. E tudo indica que o destino da humanidade, ao menos em seu próximo salto evolutivo, será decidido não em conferências, mas nas rochas cinzentas de um mundo vizinho, onde o tempo está deixando de ser poeira para virar estrutura. Se tudo isso é verdade, e os dados mostram que é, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A exploração lunar não é apenas uma conquista científica distante. Ela revela como o mundo está mudando.
E quem vai liderar a próxima era da energia, da habitação fora da Terra e do domínio tecnológico. Será que você vai continuar olhando para o céu como quem vê um enfeite noturno? Ou vai começar a enxergá-lo como o palco real onde o futuro está sendo escrito, linha por linha, missão por missão? Você já imaginou como seria viver em um mundo abastecido por energia limpa vinda da Lua? Ou se sua próxima geração pudesse estudar em estações científicas fora da Terra, construídas com solo lunar e impressoras 3D? O que parece ficção hoje já está em desenvolvimento silencioso, e você pode acompanhar tudo de perto. Mas para isso, é preciso fazer parte da conversa, buscar as fontes certas e não aceitar só o que te contam por alto. Informação é poder, e neste caso, pode até significar sobrevivência. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu sobre o programa espacial da China? Você acha que essa nova corrida espacial vai beneficiar toda a humanidade ou criar uma nova divisão geopolítica no espaço? Conta aqui nos comentários. Vamos discutir isso juntos. E se você quer continuar acompanhando descobertas que podem mudar o curso da história sem que você perceba, se inscreve no canal e ativa as notificações. A próxima atualização pode ser mais impactante ainda, e você vai querer estar entre os primeiros a entender.